Abram comigo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, para lermos dos versículos 10 até o versículo 20. Abram comigo na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 20. Então, nos próximos domingos, nosso tema será gratidão. E a partir de quinta-feira serão 21 dias sem murmuração. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um espírito grato. Tira de nós toda murmuração. Tira de nós, Senhor, todo espírito de descontentamento. Tira de nós, Senhor, toda atitude da alma que é contrária à Tua vontade, que nos faz questionar a Tua soberania, questionar a forma como Tu ages para com tudo e para com todos. Pai, nos faz viver a plenitude da vida, entendendo que o Senhor tem dado o melhor desta terra a cada um de nós. Pai, que a Tua palavra possa verdadeiramente falar conosco e nos instruir, e nos edificar, e nos exortar, e nos encorajar a vivermos com espírito grato. Pai, faz assim, é o que nós oramos a Ti por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Leamos de forma alternada o texto, que nos diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura, como de ter fome, assim de abundância, como de escassez. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Porque até para a Macedônia mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Murmurar é muito fácil. Sempre você encontra gente para murmurar com você. Murmurar é algo que contagia. Se alguém começa a murmurar perto de você, já já você se une a essa pessoa. Murmurar é uma coisa que atrai as pessoas. Você começa a reclamar, sempre vem alguém, mas é isso mesmo, acho um absurdo. Sempre alguém se une a você para reclamar de alguma coisa, de alguém, de algumas circunstâncias.
Talvez você defenda-se dizendo que a minha murmuração é legítima. Realmente esse país está fora de controle. Realmente essa cidade está desgovernada. Realmente as coisas não andam bem. Mas eu quero dizer a você que nada muda quando nós murmuramos. Quando nós murmuramos, nós azedamos a nossa alma. Quando nós reclamamos, nós transformamos o nosso ser e fazemos com que o nosso coração seja impregnado, não de gratidão, mas de insatisfação. Sabe o que rege e controla o murmurador? O descontentamento. Estar contente é o mesmo que estar satisfeito. E o descontente é o que está insatisfeito. A insatisfação e a murmuração são como monstros que vão nos engolir, que vão nos capturar. É igual aquela história que a gente contava para as crianças no passado, do bicho-papão. A murmuração, o descontentamento é algo parecido com o bicho-papão. Se a gente não tomar conta e não se atentar, ele vai nos devorar, vai nos tornar pessoas mesquinhas, azedas, pessoas que não conseguem enxergar o bem, que não conseguem perceber o agir de Deus, que não conseguem enxergar a luz do sol, porque só vê as nuvens escuras. Quem vive controlado pela murmuração, sempre é de noite e sempre há nuvens escuras. Quem é controlado pela murmuração e não pela gratidão, nunca consegue perceber aquilo de bom que está acontecendo na vida. Na semana eu estava fazendo compras e o cartão que eu ia passar, assim, né? Ele não é aquele cartão que você põe e ele já passa, né? Você tem que colocar, digitar a senha e tal, papá. E aí a pessoa falou, mas não é só encostar? Eu, não, porque isso aí é a minha forma de proteção para quem já foi assaltado em um ano 4 vezes. 4 vezes assaltado em um ano. A pessoa que estava do outro lado falou para mim, tem que orar mais. Quase que eu ouvi uma pessoa dizer para mim, de alguma forma, como minha avó diria, toma um banho, faz uma simpatia, descarrega. As pessoas falam assim, está pesado você, está acontecendo tudo que é de ruim contigo. 4 vezes assaltado em um ano, meu Deus do céu. Mas já preparando a minha pregação para falar de gratidão, eu tive a resposta certa para dizer para aquela pessoa e disse, não, minha irmã, eu tenho orado e eu tenho orado bastante e não há motivos para me preocupar, porque houveram 4 assaltos e eu não tive nenhum dano, estou aqui sem um arranhão, sem um arranhão. Quantas histórias você escuta de pessoas que foram assaltadas e que tiveram as suas vidas ceifadas, tiveram o seu bem retirado de forma drástica e foram, de alguma forma, sofreram a consequência imediata disso. Eu não estou aqui para contar as minhas misérias e não estou aqui para me unir àqueles que vão lamber as feridas. Eu estou aqui para me unir a Paulo num cântico de gratidão, porque é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Não é sobre quantas vezes as pessoas caem da moto, não é sobre quantas vezes, né, Lucas? 2, 3 vezes. Vamos lá, Lucas, vem para cá, vamos contar a história para as pessoas, vamos começar aí a ser coach daqueles que foram e serão assaltados um dia, ensinar como é que procede o seguro, como é que faz. Você conta também como é que funciona com relação a quem cai de moto ou tem algum acidente de moto por 3 vezes em menos de 3 meses.
a gente vai contar as nossas histórias aqui e talvez murmurar e reclamar da vida, mas não. Nós estamos aqui para nos unir a Paulo e para aprendermos com a palavra de Deus que em qualquer circunstância sempre há possibilidade de ser grato a Deus. Veja o que Paulo está dizendo aqui, porque a minha história não é nem de perto semelhante à de Paulo. Nem de perto eu posso comparar a vida boa que eu tenho à vida de Paulo. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, Paulo está preso em Roma. Numa cadeia romana, Paulo espera a morte. Numa cadeia romana, Paulo espera que a cada dia que passa, ele fosse condenado, que ele pudesse ser condenado. Paulo está numa perspectiva de que não sabe o que vai acontecer com ele. Imagine que hoje as cadeias são como são, e nós vemos vários filmes das cadeias, o desamparo, como são as cadeias. Paulo estava numa cadeia suja, fria, do primeiro século, sem estrutura, sem ter aquilo que lhe era merecido. Paulo foi um homem que se entregou ao Evangelho de Cristo. Paulo era um ministro fiel de Deus. Paulo servia ao Senhor Jesus Cristo. Ministros do Evangelho como Paulo, como eu, como você, não estamos isentos de nada, de dificuldade alguma. As dificuldades chegam a todos. Numa hora inesperada, numa hora não calculada, no momento em que você está tudo bem e de repente muda a maré, o vento sopra diferente e as coisas que estão no lugar ficam completamente fora do lugar. Paulo havia experimentado isso. Paulo havia visto que a sua vida estava de mal a pior, na lógica de quem enxerga o mundo, esperando apenas bênçãos. Paulo está preso, Paulo está condenado, Paulo espera a morte, mas é Paulo que escreve essa epístola aos Filipenses, uma epístola que mesmo diante dessas circunstâncias que nós aqui apontamos, é considerada a epístola da alegria, do regozijo, é a epístola que fala de gratidão, é a epístola que fala de regozijai-vos no Senhor, mais uma vez, regozijai-vos no Senhor, e ele repete insistentemente essa frase, essa expressão, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor, saudem, festejem no Senhor. Vocês têm motivos de alegrar-se no Senhor. E quando nós pensamos tudo isso, nós olhamos na perspectiva de que as circunstâncias, de que as coisas estão no caminho que nós escolhemos e que devem estar. Mas olhando para o texto, e é o que nós vamos fazer agora de forma mais detalhada, ele diz assim no versículo 10, alegrei-me, ele fala de si mesmo, sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Diz Paulo, em gratidão aos Filipenses, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo está aqui. Ele encontrou parceiros, que ele encontrou irmãos. Quando você vai ao início dessa epístola, você percebe que Paulo está orando pela igreja de Filipe. Ele está orando para que o amor deles aumente cada vez mais. E ele está dizendo para aquela comunidade que aquele que começou a boa obra neles há de completá-la até o dia de Cristo. Está no primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo está orando por aqueles que deveriam
estava numa situação muito melhor do que a dele. Paulo, ao invés de fazer uma carta relatando os seus motivos de infelicidade, Paulo escreve uma carta dizendo: eu me alegro, eu celebro, eu me regozijo, eu sei lidar com qualquer situação. Não trata-se de um Paulo que está vivendo numa boa, trata-se de um Paulo que está preso, que tem correntes nos seus pés, que não pode se locomover, que não pode pregar o Evangelho, mas que diz nessa epístola: eu estou preso, mas o Evangelho não está amarrado. Eu estou numa cadeia, mas o Evangelho está sendo pregado como nunca. Paulo, quando está preso em Filipe, ele escreve cartas às comunidades. Quando está preso em Roma, escreve cartas às comunidades. Escreve a epístola aos Filipenses, e escreve aos Efésios, e escreve aos Colossenses, a igreja de Colossos. Então, quando está preso em Roma, ele escreve a Filipe, ele escreve a Éfeso, e ele escreve aos crentes de Colossos. Ele escreve em todas essas epístolas, dando graças a Deus por tudo que ele está passando, porque a perspectiva de Paulo não é a perspectiva de olhar o momento, de olhar as circunstâncias desfavoráveis, mas de enxergar para além delas e ver, mesmo nelas e nas situações complexas, a mão de Deus governando todas as coisas. Porque quando você crê que a sua vida está nas mãos de Deus, que Ele controla todas as coisas e que Ele permite o bem e o mal segundo o seu propósito, e que nada foge do seu controle, porque Ele é Senhor, não apenas do céu, da terra e dos mares, mas também da sua vida. Você vê os assaltos, as quedas, os desastres, as situações difíceis, como tudo parte de uma realidade que nós não controlamos, mas que Deus controla e nos dá o resultado segundo a sua vontade e realiza tudo de acordo com o seu propósito. E eu e você estamos debaixo das asas dele, cuidados por ele. Ele é quem nos sustenta, seja o que for, haja o que houver, as circunstâncias que você tem que enfrentar agora. Você e eu aprendemos com Paulo o que ele diz aqui: olha, digo, não por causa da pobreza não me amedronta, situação de dificuldade não me deixa perplexo, eu não tenho nenhuma crise, se perco o emprego, se estou preso, se algo acontece fora do que eu planejei, se as coisas não estão acontecendo como eu esperava, eu aprendi, diz Paulo, a lidar com a pobreza. Eu aprendi a viver o quê? Contente. Eu aprendi a viver contente. Eu não vivo contente porque tudo está no trilho. Eu não vivo contente, diz Paulo, porque eu planejei e sonhei coisas com respeito à minha família, ao meu futuro, e tudo está acontecendo exatamente como eu planejei. Talvez nós desejemos isso, que as coisas aconteçam como nós planejamos. Fizemos um planejamento para os próximos 10 anos, queríamos estar em determinado lugar, que a nossa carreira decolasse de uma forma, queríamos que os nossos relacionamentos tivessem todos eles maduros, sem nenhuma crise, sem nenhum problema, mas a realidade por vezes é que isso não acontece. E uma das coisas que eu tenho aprendido é: todo aquele que põe a sua felicidade, que põe a sua alegria, que põe a sua necessidade de plenitude, de completude, de sentido para a vida, em qualquer coisa que não é o próprio Deus, vai se frustrar, vai por vezes entristecer-se, vai viver uma situação de murmuração e vai, por vezes, encontrar-se inseguro, achando que as coisas não deveriam acontecer como estão acontecendo. Vai achar que a sua vida é um desastre. Vai olhar para as circunstâncias e pensar: não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu sonhei.
Mas quando você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas e que você pode confiar nele, você repete como Paulo: eu sei estar satisfeito com qualquer que seja as circunstâncias que eu tenha que enfrentar, porque a minha alegria e a minha felicidade não estão nas coisas temporais, não estão nas coisas efêmeras, não está naquilo que muda, naquilo que sofre oscilação, naquilo que depende de uma ação externa, que depende do meu agir e do meu fazer, que depende de que eu tenha saúde sempre, e nem sempre nós temos, que nós tenhamos dinheiro sempre, e nem sempre nós temos, que as pessoas não venham nos trair, e por vezes elas nos traem, que nós tenhamos a família perfeita, e nem sempre nós temos, mas a nossa confiança está que eu vou aprender, como diz Paulo, a lidar com toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho o quê? Experiência. Eu tenho experiência. Paulo não está aqui pregando a pobreza, a miséria, a desgraça, e dizendo que a vida de crente é a vida de sofrimento. Acostume-se ao sofrimento, acostume-se à miséria, acostume-se ao medo, acostume-se à realidade de não conseguir chegar a lugar algum. Não é mensagem de derrota, de gente derrotada, de gente que aceitou a desgraça e que não acha que pode superar as dificuldades. Não! Paulo sabe que no meio do caminho, em direção ao lugar e às metas, aos objetivos que ele traçou para si, no meio da jornada da vida, no meio do caminho, você pode ter acidentes, estradas que estão fora do padrão, onde há buracos, onde há pedras no caminho, onde há pessoas rancorosas, onde há pessoas que não respondem a você como deveria. Mas o que Paulo está nos ensinando com esse princípio é: eu estou contente em toda e qualquer situação. As circunstâncias podem mudar, a realidade pode se transformar. Eu posso viver em pobreza ou em riqueza, e o que determina a minha felicidade não é a riqueza nem é a pobreza. O que determina aquilo que está no meu coração é quem governa a minha vida, e quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, e a Ele somos gratos, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que nos ampara, Ele é o Deus que nos segura pela mão. É o que diz Paulo no mesmo texto, nos versículos anteriores. Ele diz: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O seu coração estará em paz quando Cristo governar plenamente a sua vida. Quando Cristo governa o destino da nossa vida, as oscilações da vida, os tempos de crise, de tempestades, são apenas momentâneos. E sabe o que há no nosso coração? E sabe o que há na nossa boca? Alegria. Alegria, porque tudo que temos, se temos em Cristo, se Ele não nos abandona, nós vamos nos alegrar. Vamos alegrar quando estivermos doentes, na possibilidade da cura. Quando estivermos saudáveis, vamos nos alegrar porque temos saúde. Vamos nos alegrar em tudo. Em tudo nos alegramos. É muito interessante porque Paulo diz: olha, eu sei estar humilhado, eu sei ser honrado. Quando estou humilhado, não me torno murmurador. Quando sou honrado, não me torno alguém arrogante. Porque facilmente nós nos tornamos arrogantes quando somos honrados. Achamos que estamos por cima e nos tornamos pessoas detestáveis. Não conseguimos perceber que esse estado pode ser temporário.
E quem garante a minha vida e a sua é o Deus a quem nós servimos. Nós não andamos confiando na sorte, nós não andamos confiando no nosso braço, nós confiamos em Cristo e no que Ele pode fazer por nós. Não há situação que não pode ser alterada por Deus, não há realidade que Ele não possa mudar. Nós não podemos ser abatidos, destruídos, porque estamos vivendo crises. Crises são para ser superadas, dificuldades são para ser vencidas, realidades que nos assustam agora são para ser enfrentadas com o júbilo de quem confia em Deus, de quem não se dobra, de quem não vai encher o coração de amargura, de quem não vai olhar apenas o hoje, o agora, mas olha para o futuro e sabe que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o que diz Paulo. Mas eu acho que isso faz muito mais sentido quando nós entendemos a realidade em que Paulo está. Porque nós pegamos esse texto, esse versículo 13, e transformamos num mantra. Botamos a Bíblia aberta no Salmo 91 e começamos a recitar: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia aberta e o meu propósito firme, achando que as frases de efeito, achando que resumir apenas uma sentença bíblica resolve o problema. Como é que Paulo escreve isso? Em que contexto Paulo escreve isso? Eu já aqui afirmei, Paulo está enfrentando a realidade de que a sua vida pode ser tirada. Paulo está enfrentando situações de pobreza em que ele depende de uma igreja para comer. Um homem que era apóstolo de Deus, cidadão romano, alguém formado por Gamaliel, um dos maiores intelectuais da época, alguém que poderia viver sem depender de ninguém e não servir a uma seita de pessoas marginalizadas, alguém que poderia estar na cúpula da sociedade da sua época, alguém que poderia arrogar para si o orgulho de ter construído uma carreira, alguém que poderia ser doutor e mestre em Israel, mas alguém que trocou tudo isso para servir a Deus, e porque sabe que servir a Deus o faz muito mais, muito mais, muito mais, muito mais seguro de que em qualquer lugar que ele possa estar, porque se a nossa rocha é o próprio Deus, se o nosso sustento é o próprio Deus, se Ele é aquilo que nos ampara, tudo pode cair, o mundo pode se abrir, a terra pode se abrir diante de nós, não temeremos, não cairemos, tudo poderemos, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Paulo diz, não com uma palavra de triunfalismo, de quem acha que não vai passar por dificuldades. Ele antes de qualquer coisa aponta, eu passei, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é desemprego, talvez fale você isso, e mesmo assim, Paulo está aqui afirmando, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso porque eu não sou regido pela lógica de quem confia no braço, de quem confia no homem, de quem deposita a sua fé no seu trabalho duro, porque eu levanto 5 horas da manhã, aliás, 5 horas da manhã já estou trabalhando. Alguém pode dizer, isso me é a garantia de que eu vou vencer. Não, não é. Não é. Você pode fazer tudo certo e dar tudo errado no final. Você pode construir uma carreira impecável e ainda assim não chegar a lugar algum. Você pode ter todas as qualidades para conseguir algo que você acha certo, mas se a bênção de Deus não estiver sobre a sua vida, você não vai sair do lugar. É preciso estar debaixo da proteção e do cuidado de Deus. É preciso confiar que todas as coisas são possíveis ao que crê,
que é preciso confiar que mesmo na angústia mais cruel e na situação mais difícil que você está passando, você vai se alegrar. Você vai transformar a sua tristeza em riso. Você vai transformar a sua noite de angústia, como diz o salmista no Salmo 30, que a tristeza, que a angústia pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã você vai experimentar o refrigério de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Deus dizendo para você: até aqui foi difícil carregar esse peso, mas daqui para frente eu vou carregar por você. É isso que eu e você precisamos aprender com Paulo, com Jesus Cristo. Jesus, nos seus dias na carne, enfrenta forte clamores, súplicas, angústias que o levam a pensar na possibilidade de trocar o cálice que ele havia levado, que ele estava levando. Ele diz ao seu pai: se possível, passe de mim esse cálice. Mas o seu pai diz: não, não é possível, você vai carregá-lo. E Jesus não teve o seu pai no momento de maior dor. Sabe por que Jesus teve o rosto do seu pai ausente? Porque Jesus suportou a rejeição, a angústia, para que você e eu não tenhamos que passar por isso. Ele foi o nosso substituto, não apenas em relação aos nossos pecados, mas também em relação à angústia cruel, à crise existencial que todos nós enfrentamos. O Paulo continua dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então não vou murmurar, não vou reclamar das circunstâncias, porque tenho aprendido, diz Paulo. Veja comigo, versículo 14: todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação. Vocês fizeram bem porque vocês estão comigo na minha tribulação. Vocês não me deixaram sozinhos, porque o papel da igreja é esse: de andar junto com aquele que está sofrendo, de não abandonar aquele que está em situação de completa tristeza, abatimento, dificuldade. Nós somos irmãos de sofrimentos, nós somos irmãos de dores, e o nosso irmão mais velho de dores e sofrimentos é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele, sendo o Filho de Deus e nós também filhos de Deus por adoção, somos dele, em certo sentido, irmãos nos sofrimentos, irmãos também na mesma vitória que ele teve, porque se ele vence, nós vencemos, se ele sofre, nós sofremos, mas a vitória que ele tem é a vitória que nós teremos. Paulo diz: vocês estão comigo, vocês foram os primeiros a se entregarem e associarem-se a mim, no dar e receber, e isso demonstra generosidade. Generosidade. Quem tem um coração grato é generoso. O mesquinho não é grato. O mesquinho faz conta. O mesquinho conta ali os centavos. Quantos centavos eu tenho que dar aqui de dízimo? Deixa eu tirar aqui os centavos que eu vou ajudar alguém. Quantos centavinhos eu tenho que dar para minha esposa? Quantos eu tenho que ajudar? E vai contando. O mesquinho não entendeu que tudo que temos é de graça. Graça sobre graça. Deus nos sustenta com a sua graça. A sua graça sustenta as nossas vidas. O mesquinho não entende isso, mas a igreja de Filipe é uma igreja que associou-se a Paulo no dar e receber, e que entendeu que oferta, que dízimo, não é uma imposição da lei, não é uma imposição da igreja, mas é uma oferta voluntária de um coração que entendeu que tudo recebeu de Deus. Tudo recebeu de Deus. Tudo nós recebemos de Deus. Não há nada na sua vida que você não tenha recebido de Deus.
Nada na sua vida que você não tenha recebido de Deus. Talvez você esteja achando que é o seu trabalho. Não, não é o seu trabalho. É Deus quem dá para você. Ele pode usar o seu trabalho, e o seu trabalho pode ser instrumento para você ser abençoado. Mas se você tiver trabalho ou não tiver trabalho, seja o trabalho que você tem registrado, não registrado, seja o que for, Deus vai encontrar um caminho para abençoar a sua vida, para dar o que você precisa, para sustentar a sua família, para fazer de você alguém que reconhece a mão dele, que é grato pelo cuidado dele. Gratidão é o que nós queremos pelos próximos 21 dias levar você a repetir, a viver. No versículo 18, o apóstolo Paulo, já chegando ao final do texto, ele diz: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Quem está falando é um homem preso. A gente pensa, o que ele recebeu? Ele deveria querer sair da cadeia. A gente vai falar aqui de 21 dias sem murmurar. Olha, se eu sou Paulo, eu já estou murmurando da hora que entrei à hora que saio. Estou na cadeia, eu sou servo de Deus, que absurdo. Esse governo romano, eu sou romano também. Talvez você não reconheça isso, mas nós temos a tendência a murmurar. Paulo aceita, Paulo submete-se, Paulo entende que é o caminho de Deus. Paulo entende que o sofrimento, por vezes, é o caminho de Deus. Lembre-se que ainda esse mês que passou, o mês que passou, nós falamos sobre o sofrimento, que o sofrimento está ligado intrinsecamente à glória. Sofrimento produz glória. Glória não se dá sem antes passar por sofrimento. O sofrimento é o caminho da glória. Então, quer experimentar glória da parte de Deus, ser honrado por Ele, saiba que neste caminho também há sofrimento. E Paulo está dizendo aqui: eu recebi tudo em abundância. Você pode achar o que esse homem recebeu. Ele recebeu ataques, ele recebeu injúrias, ele foi preso, ele recebeu pancadas, ele recebeu infâmia, mas ele acredita que o pouco que ele recebeu é tudo o que ele precisa, e tudo o que ele precisa, ele diz: eu tenho abundância, eu tenho tudo o que preciso, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho o Senhor, porque tudo que recebo, eu dou glórias a Deus. E por isso ele termina, e também nós deveríamos terminar como Paulo termina, com um cântico, com uma doxologia, com uma expressão de gratidão. Começamos um tempo em que nós vamos aprender a não murmurar. Eu também não sou tão murmurador assim não, tá? Mas eu estou colocando essas questões para você porque é possível que por vezes eu também murmure. Eu já aprendi, já amadureci. Já não sou mais o pastor de 26 anos. Já fui o pastor de 26 anos. Agora sou o pastor de 48 anos. Já fui um murmuradorzinho, chato, reclamão, arrogante, autoritário. Eu já aprendi que eu não tenho controle sobre nada. Que quem me sustenta e tem me sustentado esses 20 anos de ministério é o próprio Deus. Você não é nada sem Deus. E Paulo reconhece isso quando ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Leia comigo o versículo 19. Leia comigo, mas leia comigo com uma afirmação. Leia comigo os versículos 19 e 20 para nós terminarmos a palavra como uma afirmação de fé, colocando o seu coração nessas palavras que o apóstolo Paulo aqui declara. Ele diz assim, leia comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor.
agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Você sabe pelo que agradecer a Deus. O ano se passou, agradeça a Deus, seja grato a Deus. Todas as coisas que você recebeu das mãos de Deus, todas as coisas que você tem, você recebeu das mãos de Deus. Você está aqui hoje, você está aqui hoje. Outros poderiam estar, mas não estão, já partiram, estão na glória. Você está aqui, você enfrentou Covid, você passou por lutas imensas, você perdeu pessoas queridas, mas Deus sustentou você. Deus vai sustentar você até o final. Creia nisso. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus.